paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Quando chegou a hora, Jesus pôs-se à mesa com os apóstolos e disse: Desejei ardentemente comer convosco esta ceia pascal antes de sofrer. Pois eu vos digo que nunca mais a comerei até que ela se realize no reino de Deus. Então Jesus tomou um cálice, deu graças e disse: Tomai este cálice e reparti entre vós, pois eu vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. A seguir, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois da ceia, Jesus fez o mesmo com o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Todavia, a mão de quem me vai entregar está comigo nesta mesa. Sim, o Filho do Homem vai morrer como está determinado, mas ai daquele homem por meio de quem ele é entregue. Então os apóstolos começaram a perguntar uns aos outros qual deles haveria de fazer tal coisa. Houve também uma discussão entre eles sobre qual deles deveria ser considerado o maior. Jesus, porém, lhes disse: Os reis das nações dominam sobre elas, e os que têm poder se fazem chamar benfeitores. Entre vós não deve ser assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o mais novo, e o que manda como quem está servindo. Afinal, quem é o maior? Quem está sentado à mesa ou quem está servindo? Não é quem está sentado à mesa? Eu, porém, estou no meio de vós como aquele que serve. Vós ficastes comigo em minhas provações. Por isso, assim como meu Pai me confiou o reino, eu também vos confio o reino. Vós havereis de comer e beber à minha mesa no meu reino, e sentar-vos em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, olha que Satanás pediu permissão para vos peneirar como trigo. Eu, porém, rezei por ti, para que tua fé não se apague, e tu, uma vez convertido, fortalece os teus irmãos. Mas Simão disse: Senhor, estou pronto para ir contigo até mesmo a prisão e a morte. Jesus, porém, respondeu: Pedro, eu te digo que hoje, antes que o galo cante, 3 vezes tu negarás que me conheces. E Jesus lhes perguntou: Quando vos enviei sem bolsa, sem sacola, sem sandálias, faltou-vos alguma coisa? Eles responderam: Nada. Jesus continuou: Agora, porém, quem tiver bolsa deve pegá-la. Do mesmo modo, quem tiver uma sacola. E quem não tiver espada, venda o manto para comprar uma. Porque eu vos digo, é preciso que se cumpra em mim a palavra da Escritura. Ele foi contado entre os malfeitores, pois o que foi dito a meu respeito tem de se realizar. Mas eles disseram: Senhor, aqui estão 2 espadas. Jesus respondeu: Basta. Jesus saiu e, como de costume, foi para o Monte das Oliveiras. Os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar, Jesus lhes disse: Orai para não entrardes em tentação. Então afastou-se a uma certa distância e de joelhos começou a rezar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Tomado de angústia, Jesus rezava com mais insistência. Seu suor tornou-se como gotas de sangue que caíam no chão. Levantando-se da oração, Jesus foi para junto dos discípulos e encontrou-os dormindo. De tanta tristeza, perguntou-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para não entrardes em tentação. Jesus ainda falava quando chegou uma multidão. Na frente, veio um dos 12, chamado Judas, e se aproximou de Jesus para beijá-lo. Jesus lhe disse: Judas, com um beijo tu entregas o Filho do Homem? Vendo o que ia acontecer, os que estavam com Jesus disseram: Senhor, vamos atacar com a espada? E um deles feriu o empregado do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, ordenou: Deixai, basta. E tocando a orelha do homem, o curou. Depois Jesus disse aos sumos sacerdotes:
aos chefes dos guardas do templo e aos anciãos, que tinham vindo prendê-lo. Vós saístes com espadas e paus como se eu fosse um ladrão? Todos os dias eu estava convosco no templo e nunca levantastes a mão contra mim. Mas esta é a vossa hora, a hora do poder das trevas. Eles prenderam Jesus e o levaram, conduzindo-o à casa do sumo sacerdote. Pedro acompanhava de longe. Eles acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se ao redor. Pedro sentou-se no meio deles. Ora, uma criada viu Pedro sentado perto do fogo. Encarou-o bem e disse: Este aqui também estava com ele. Mas Pedro negou. Mulher, eu nem o conheço. Pouco depois, um outro viu Pedro e disse: Tu também és um deles. Mas Pedro respondeu: Homem, não sou. Passou mais ou menos uma hora e o outro insistia: Certamente este aqui também estava com ele, porque é galileu. Mas Pedro respondeu: Homem, não sei o que estás dizendo. Nesse momento, enquanto Pedro ainda falava, um galo cantou. Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe tinha dito: Hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Então Pedro saiu para fora e chorou amargamente. Os guardas caçoavam de Jesus e espancavam-no. Cobriam seu rosto e lhe diziam: Profetiza, quem foi que te bateu? E o insultavam de muitos outros modos. Ao amanhecer, os anciãos do povo, os sumos sacerdotes e os mestres da lei reuniram-se em conselho e levaram Jesus ao tribunal deles. E diziam: Se és o Cristo, dize-nos. Jesus respondeu: Se eu vos disser, não me acreditareis. E se eu vos fizer perguntas, não me respondereis. Mas de agora em diante, o Filho do Homem estará sentado à direita do Deus Poderoso. Então todos perguntaram: Tu és, portanto, o Filho de Deus? Jesus respondeu: Vós mesmos estáis dizendo que eu sou? Eles disseram: Será que ainda precisamos de testemunhas? Nós mesmos o ouvimos de sua própria boca. Em seguida, toda a multidão se levantou e levou Jesus a Pilatos. Começaram então a acusá-lo, dizendo: Achamos este homem fazendo subversão entre o nosso povo, proibindo pagar impostos a César e afirmando ser ele mesmo Cristo, o Rei. Pilatos o interrogou. Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu, declarando: Tu o dizes. Então Pilatos disse aos sumos sacerdotes e à multidão: Não encontro neste homem nenhum crime. Eles, porém, insistiam: Ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou, até aqui. Quando ouviu isto, Pilatos perguntou. Este homem é galileu? Ao saber que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, Pilatos enviou-o a este, pois também Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois havia muito tempo desejava vê-lo. Já ouvira falar a seu respeito e esperava vê-lo fazer algum milagre. Ele interrogou-o com muitas perguntas. Jesus, porém, nada lhe respondeu. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes e o acusavam com insistência. Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo, zombou dele, vestiu-o com uma roupa vistosa e mandou-o de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos um do outro, pois antes eram inimigos. Então Pilatos convocou os sumos sacerdotes, os chefes e o povo, e lhes disse: Vós me trouxestes este homem como se fosse um agitador do povo. Pois bem, já o interroguei diante de vós e não encontrei nele nenhum dos crimes do que o acusais. Nem Herodes, pois o mandou de volta para nós. Como podeis ver, ele nada fez para merecer a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Toda a multidão começou a gritar: Fora com ele, solta-nos Barrabás. Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus.
mas eles gritavam: Crucifica-o! Crucifica-o! E Pilatos falou pela terceira vez: Que mal fez este homem? Não encontrei nele nenhum crime que mereça a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Eles, porém, continuaram a gritar com toda a força, pedindo que fosse crucificado. E a gritaria deles aumentava sempre mais. Então Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles queriam, aquele que fora preso por revolta e homicídio, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levavam Jesus, pegaram um certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e impuseram-lhe a cruz, para carregá-la atrás de Jesus. Seguia uma grande multidão do povo, e de mulheres que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se e disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos. Porque dias virão em que se dirá: felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, os ventres que nunca deram à luz e os seios que nunca amamentaram. Então começarão a pedir às montanhas: caí sobre nós, e às colinas: escondei-los. Porque se fazem assim com a árvore verde, o que não farão com a árvore seca? Levaram também outros 2 malfeitores para serem mortos junto com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois fizeram um sorteio, repartindo entre si as roupas de Jesus. O povo permanecia lá, olhando, e até os chefes zombavam, dizendo: A outros ele salvou. Salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele. Aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: Este é o Rei dos Judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação. Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: Em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Já era mais ou menos meio-dia, e uma escuridão cobriu toda a terra até às 3 horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio, e Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. O oficial do exército romano viu o que acontecera e glorificou a Deus, dizendo: De fato, este homem era justo. E as multidões que tinham acorrido para assistir viram o que havia acontecido e voltaram para casa batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galileia, ficaram à distância, olhando essas coisas. Havia um homem bom e justo, chamado José, membro do conselho, o qual não tinha aprovado a decisão nem a ação dos outros membros. Ele era de Arimateia, uma cidade da Judéia, e esperava a vinda do reino de Deus.
José foi ter com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Desceu o corpo da cruz, enrolou-o no lençol e colocou-o num túmulo escavado na rocha, onde ninguém ainda tinha sido sepultado. Era o dia da preparação da Páscoa, e o sábado já estava começando. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus foram com José, para ver o túmulo e como o corpo de Jesus ali fora colocado. Depois voltaram para casa e prepararam perfumes e bálsamos. E no sábado eles descansaram, conforme ordenava a lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu prezado Diácono Luiz, meus queridos irmãos e irmãs, eu fiquei impressionado e estou muito feliz com a sua presença aqui. Nós temos um número muito bom de pessoas participando dessa missa e com certeza isso também foi fruto do sim que você deu a Deus, que te chamou, e de muita gente que se esforçou para que tudo isso fosse realidade. A nossa procissão foi muito bonita, graças a Deus, e aqui estamos nós agora para chegar ao ponto alto desse dia. É o dia do Senhor, é o domingo, e nós estamos celebrando a Eucaristia. É a única vez no ano em que nós temos de fato a oportunidade de, numa celebração, fazermos a atualização deste sacrifício de Jesus de forma intensa. Porque todos os domingos do ano nós fazemos a atualização do sacrifício de Jesus. Porém, vamos lembrar bem que a sexta-feira da Paixão não tem missa. Então é uma celebração onde nós comungamos da Eucaristia que já foi consagrada. Então não é missa, hoje é missa. Hoje nós estamos com o Senhor a ouvir a proclamação da palavra, de fato atualizando o mistério da paixão. Nós fizemos uma comemoração da entrada. Aqui é realidade. Aqui nós vivemos agora com o relato da paixão todo o drama, de fato, da entrega de Jesus, da traição, de um monte de coisa errada que aconteceu nesse processo. Qualquer um que estuda um pouquinho direito vai poder dizer que esse processo ele é iníquo do início ao fim. Não tem nada nele que justifique o que aconteceu com Jesus se nós pensamos em história, se nós pensamos em lei. E é aqui que nós entendemos como é que Deus age, como é que Deus permite ser tocado. Eu gosto sempre de dizer, e vou repetir hoje, que nós aprendemos uma coisa, que Deus é onipotente, né? Quer dizer, o Todo-Poderoso. E na nossa cabeça fica a ideia do Todo-Poderoso como a gente assiste em filmes, como a gente vê no nosso imaginário, como alguém acima do bem e do mal que nada toca. De fato, existe essa característica. Mas o nosso Deus, aquele que se revelou para nós, ele se deixa ser vulnerável. Ele se encarna, ele sente fome, ele chora a morte do seu amigo, ele é aquele que se deixa trair, ele é aquele que se deixa ser entregue, ser açoitado. E alguém pode dizer, que loucura! Como é que eu vou adorar, como é que eu vou seguir um Deus tão frágil? Um Deus tão desconfiável? E na verdade, diante disso, o que nós vemos? Deus tão próximo. Opa! Agora acho que melhorou. Deus tão próximo, Deus tão unido a nós, que nós nos vemos nele. Isso é espantoso. Nós não vemos Deus distante. Nós vemos Deus com a nossa cara. Nós vemos Deus com as nossas dores. Nós vemos Deus com o nosso jeito de ser. Inclusive em algo que apareceu na liturgia desse domingo, que é muito marcante. Eu não sei se você já pensou nisso, que eu vou trazer agora, mas acredito que, pelo menos em algum momento, talvez tenha te despertado. Qualquer um de nós que participe de algum encontro de liturgia, como é que é a missa parte por parte, qualquer um vai ouvir a seguinte frase: nós temos na missa a primeira leitura, e logo depois da primeira leitura nós cantamos ou rezamos o salmo responsorial. Aí qual é a explicação que nós damos do salmo? O salmo responsorial é a maneira como a Assembleia responde à palavra que foi ouvida, a palavra da primeira leitura. Todo mundo que já participou de palestra de liturgia já ouviu isso aqui, não é possível.
Aí chega no domingo de hoje, nós entramos em crise. Porque a palavra proferida para nós na primeira leitura falou de um homem, do servo de Deus, confiante, de um homem sereno, mesmo diante da dor. Ele diz: eu ofereci a minha face para arrancarem a barba, não desviei o meu rosto de bofetões, de cusparadas, eu estou bem. Eu estou seguro, porque Deus está me defendendo. Porque Deus está comigo. Aí vira até meio que uma chamada de atenção para nós, tipo, olha, aguenta, segura na mão de Deus e vai, né? Assim. Mas aí quando chega na hora do Salmo, que é a nossa resposta para a palavra, o Salmo não disse eu confio em nosso Senhor com fé, esperança e amor, não. O Salmo respondeu com a dor. Meu Deus, por que me abandonaste? Já pensou nisso? Parece estranho, né? Se o Salmo é a resposta da palavra e a palavra fala de confiar, aí de repente o Salmo vem como um lamento de angústia. O que é isso? O que aconteceu? Alguém dormiu, né, na hora lá de separar e colocou o Salmo enganado? Não, minha gente. Para mim, neste ano, né, e aí a palavra sempre nos toca de um jeito novo em cada celebração, para mim, esse ano, essa foi a lição que Deus me deu. Confiar em Deus, esperar nele, não tira de nós a nossa fragilidade. Não tira de nós o nosso estremecimento. E só quem nunca estremeceu na vida diante de uma dor, diante de um sofrimento, não sabe o que é isso. Você confia em Deus, você reza, você espera em Deus, mas o coração fica apertadinho. Mas o coração fica pequeno. E tem hora que chega a vir lágrimas nos olhos. E você pode até se questionar, será que eu confio? Porque se eu confiasse não era para ficar assim. Não. Não é isso. Claro, sempre nós vamos ter que nos revisitar, né? Como é que de fato está esse nosso esperar em Deus. Isso aí para todos nós. Mas se isso acontecer com você, em primeiro lugar, lembre que você é um ser humano. Lembre que você é gente real. Que a dor te afeta. Que a tristeza te quer derrubar. E que o fato de você ter Deus ao seu lado não quer dizer que você agora então não vai sentir nada absolutamente. Não. Lembra de Jesus. Nós não conseguimos prever, porque o relato da paixão é um texto, né? E aí o texto não dá para prever. Um pouco para nós ficou no nosso imaginário agora, depois do filme da Paixão de Cristo, aquelas cenas fortes. Mas acho que nós podemos imaginar como que não foram os gritos de Jesus. Os seus gritos de dor. Não é pouca coisa levar martelada não, gente. Ser cravado numa cruz, ser açoitado, não é pouca coisa. E ali, quando, por exemplo, São Lucas não fala, mas quando São Mateus e São Marcos citam para nós que Jesus na cruz disse essa frase do Salmo, sim, Jesus está rezando, e Jesus ali está colocando o seu humano. Jesus ali está falando de humanidade, que não duvida de Deus, tanto que depois ele diz, eu entrego o meu espírito nas tuas mãos, Pai, mas que revela o quanto que é sofrido, e ele experimentou isso. Ele experimentou na sua carne estremecer diante das dificuldades. Nós temos a alegria, nós temos a ventura de poder celebrar tudo isso junto do altar. E o altar não é feito só de toalha, velas, flores quando tem, ou ramos. Ele é feito de muita alegria que nós trazemos. E ele também está sempre inundado de muitas lágrimas. É aqui que a nossa vida faz sentido, de fato. É aqui que se renovam as forças para nós continuarmos o dia a dia. É quando nós olhamos para a presença de Jesus no altar e vemos o crucificado. E aí é por isso que o Papa Emérito Bento XVI pediu de uma forma muito saudável que não só a Assembleia tivesse uma cruz virada para ela, mas que o sacerdote também tivesse uma cruz virada para ele. Para que ele também, olhando para Cristo, se identificasse e se unisse ao sacrifício de Jesus. Nós nunca podemos tirar os olhos da cruz. Mesmo se as leis tirarem as cruzes dos nossos estabelecimentos, mesmo se alguém disser que nós não podemos expressar publicamente a nossa fé, e graças a Deus o Brasil, pelo menos até agora, não é assim, nunca nos esqueçamos de uma coisa.
Eu posso até não ter um crucifixo. Eu posso até ter perdido o meu ter se quebrado, ou até alguém dizer que eu não posso tê-lo. Mas eu posso fazer o sinal da cruz. E quando eu faço o sinal da cruz, eu entendo que o Deus poderoso, que se fez pequeno, que se fez frágil e que se deixou ferir por mim e por você, Ele está presente na nossa carne. Ele está presente na nossa dor. Ele está nos acompanhando. E é Ele que nos dá força para, apesar do grito, meu Deus, por que me abandonaste? Que aparece na vida da gente, que nós consigamos dizer, eu não sairei humilhado, porque eu sei quem está do meu lado. E aí, quando São Paulo, naquele lindo hino da segunda leitura, diz para nós toda a verdade do que nós celebramos aqui, a única atitude que nós podemos ter é aquela de dobrar os nossos joelhos ao nome de Jesus e, com a nossa língua e com o nosso coração, proclamar para a glória de Deus que Jesus é o Senhor. Os ramos que nós temos nas mãos, nós vamos levar para a nossa casa. Eu faço um convite a você. Eu não sei se você já tem esse costume. Se não tem, eu convido que você faça. É possível que na sua casa tenha um crucifixo, não é isso? Coloque esse ramo junto. Você vai ver esse ramo secar. Daqui a uma semana, mais ou menos, ele já está meio sequinho. Daqui a 2, com certeza, ele já ressecou. E aí você vai lembrar assim, no dia do domingo de Ramos, eu coloquei esse ramo na cruz, ele estava verdinho. Ele ressecou, ele mostra o que acontece com a nossa natureza. Mas a cruz de Jesus continua presente ali. Ele nos acompanha desde quando estamos verdes, e mesmo quando ressecamos, e ele continua presente. Talvez um dia nós não tenhamos mais nada para nos lembrar ou para nos alegrar nessa vida. A nossa alegria vai ser, eu tenho um Salvador que me ama tanto, que sendo poderoso é capaz de se deixar pregar, é capaz de se entregar totalmente para que eu possa estar livre, para que eu possa viver a minha fé, a minha esperança nele, contando com a sua presença. E se o coração ficar pequeno e apertar, não diga, meu Deus, por que me abandonaste? Diga, meu Deus, fica perto de mim. Eu creio, mas aumenta a minha fé, mas me ajuda a seguir em frente. De pé, apesar da nossa pequenez, apesar dos estremecimentos que temos na vida, digamos com o coração, creio em Deus Pai Todo-Poderoso.